Senhoras e senhores, nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba está homenageando e trazendo grandes histórias de apresentadores, locutores, pessoal de rádio para que você possa conhecer e também saber de como foi a história deles para chegar até o sucesso e até onde estão. Hoje trazemos aqui no Laboratório de Comunicação da Uniso, Labcom, Fábio Bernardes da Luz, ou popular Fábio Bernardes, e muitos o conheciam também como o Seco, né? por esse porte físico que ele vai apresentar hoje aqui para a gente. Fábio Bernardes, bem-vindo à Universidade de Sorocaba. Obrigado de ter vindo aqui para contar um pouco da sua história, para que as pessoas saibam da sua trajetória dentro do rádio. Fala, Luizinho, obrigado você pelo convite à Universidade de Sorocaba. É um prazer estar contando um pouquinho da minha experiência no rádio, que começou em 1998. Você é um menino praticamente novo, né? O cabelo ainda... a gente pinta, né? Então... ainda tem uma tinta, não aparece uma branco, tinta, né? Mas é só a carinha de novo, que ele já é um veterano dentro do rádio, né? Fábio, como é que esse bichinho da comunicação começou a picar você? Como é que você entrou e falou assim, eu gosto disso aqui, eu quero isso para minha vida? Como é que foi essa trajetória? Então, minha história é um pouco engraçada, Luizinho, porque eu sempre gostei de vozes, né? Então, desde criança, eu prestava muita atenção nas vozes que tinham na TV. Nas dublagens de filme, desenhos, essa voz, associava. Olha, essa voz aqui do Lion é a mesma voz do Bruce Willis. Fazia isso com 8 anos de idade, já tinha esse ouvido um pouco mais apurado. E me fascinava a questão de trabalhar com a voz, né? Trabalhar com a voz. E eu lembro que quando tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu trabalhava como guardinha mirim no supermercado Tulia. Quem é dos anos 90 vai lembrar. Que era lá no Sorocaba Shopping. Sorocaba, né? Shopping, isso. Anexo ao Sorocaba Shopping ali. E... dentro do Sorocaba Shopping, acho que existe até hoje um estúdio, né, de rádio, uma rádio indoor ali, né? E eu lembro que eu saía... Que é do Vlad Mancini até hoje. Do Vlad até hoje. E eu lembro que eu saía na hora do meu almoço ali do Tulia, almoçava correndo e ia para o shopping Sorocaba e ficava em frente à rádio ali. E quem trabalhava nesse horário especificamente, na época, era o Cacá Martins. Que na época era Lobinho ainda, Era, né? Lobinho, é. E aí tinha um operador também, que é eu não lembro o nome do operador, cara. Mas tinha um operador e ele que ficavam ali, no horário que eu ia até a hora de almoço. E eu ficava fascinado, porque eu via ele falando fora do ar com o operador e tal. Aí quando ele entrava no ar... Rádio Sorocaba Shopping. Falei, cara, que negócio legal. Aí descobri depois que ele fazia, além da Rádio Sorocaba Shopping, ele fazia a Rádio Vanguarda e comecei a ouvir. Só que eu tinha uma amiga, na época, que já tinha um irmão também, que era radialista, que era o Ives, o Ives Rezende, que também é de Sorocaba. E eu comecei a acompanhar o Cacá, o Ives na Rádio Vanguarda, e conheci o César, né, de voz, né? O César Alain de voz, e comecei a acompanhar a rádio, comecei a me apaixonar. E com 15 anos de idade, eu fui até o Senac eu preciso fazer o curso de rádio para poder entrar no rádio. Cheguei lá, olha, eu quero trabalhar como locutor, eu queria fazer o curso de radialista. E aí a recepcionista me disse assim, tudo bem, então, quantos anos você tem? O senhor tem? Eu falei, eu tenho 15. Ai, moço, não pode, é só com 18 anos. Aí... Ficou frustrado? Fiquei um pouquinho. Mas o rádio serviu como combustível para mim, assim, tipo... Sabe quando você é moleque, você não quer muito estudar, Eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler mais, eu comecei a me informar mais para ter um pouco mais de bagagem. Eu pensava assim, eu quero entrar no rádio, mas eu não quero passar vergonha,
porque os caras são mais cultos, são mais inteligentes, têm mais experiência do que eu. Mesmo assim, passei vergonha, viu? Todo mundo passa de uma certa... Você vai contar das vergonhas aqui pra gente, com certeza. E aí eu comecei a ler mais, né? Pegava jornal, lia em voz alta, treino mesmo. Pegava um gravador que eu tinha em casa lá, ficava gravando. Meus pais falavam, esse moleque deve estar meio louco. Não, mas eu firme e forte ali. Gravava, ouvia, repetia. Com 17 anos, um colega, um amigo em comum da igreja na época, me indicou para uma rádio comunitária da Igreja Assembleia de Deus de Sorocaba. Uma rádio que tinha uma certa estrutura para pagar. Era um meio salário mínimo? Era. Mas tinha uma cesta básica, vale transporte, era o mínimo que eu precisava para poder me manter e fazer o curso. Só fazendo um adendo aqui, você então foi um contraventor. Fui. Porque nessa frequência aí, nessas rádios aí, elas não tinham autorização. Denominada não tinha. Rádio pirata, né? Rádio pirata, mas... Contraventor também. Sim, contraventor, mas ali era muito bem feito o negócio. Mas também foi um celeiro de oportunidades para as pessoas Hoje as pessoas usam, né? o rádio web, né, como laboratório. Na nossa época, na minha época, não tinha isso. Internet praticamente tinha. 2 ou 3 rádios davam oportunidades, mas a Rádio Pirata que era o começo do povo para aprender, para falar. E vou falar, cara, eu acho, claro, a gente sabe que não é o correto, mas hoje com a rádio web fica mais fácil, mas ajuda muito, porque qual é o principal medo que nós temos, locutores, quando a gente começa a trabalhar? É abrir o microfone e falar, vai dar branco, não vou conseguir desenvolver. Então, o rádio... Deu branco em você na primeira vez? Não deu branco. Nem na rádio comunitária? Não deu branco, porque... Mas já estava mais preparado, lendo, né? Eu lembro que... Eu ouvia muito rádio o dia todo, cara, o dia todo. Eu lembro que o Oliveira Júnior, que trabalhou na Cacique como jornalista, foi diretor de jornalismo da Cacique e apresentador, ele era o coordenador. Aí eu fiz um teste com ele lá, tal, ele, legal, tal, não sei o quê. Depois de alguns dias ele, você foi o contratado, foi o que escolhido, vem aqui para você fazer um estágio de um dia e depois a gente vê se você vai entrar ou não. Aí eu estava lá sentadinho vendo ele fazer locução de manhã, aí ele, agora o giro de notícias, e pegou a folha e jogou assim para mim. Cara, morrendo de medo, né? E eram todas as manchetes dos principais jornais de Sorocaba e do Brasil. Aí... Tremeu. Agora o Fábio Bernardes, tremi, mas foi. Não foi de uma maneira... Melhor dos mundos, mas foi. Ele quis me testar naquele momento. Eu acho que eu me saí bem, na medida do possível. E aí, nisso eu me matriculei no curso do Senac em Sorocaba, já com 18 anos. Né? Tava ali ganhando salarinho, negocinho, tava se matriculou no Senac. Senac. Fazer? Eu lembro que na época era coisa de... Pagava 100 reais. Eu ganhava 200, sei lá. Metade do seu salário ia lá. Mais ou menos isso. E aí eu comecei a fazer o Senac. Tive professores ali, o Fernando Negrão, na área de jornalismo. Eu tive o Walter Calles, na prática de locução. Eu tive o Anderson, na prática de locução também. A Mari Maia, dentre outros professores. Pessoas que você já ouvia no rádio, já acompanhava. Já ouvia no Algum rádio. desses foi um norte para você? Alguém que você tenha se inspirado? Eu acho que sim, todos foram referências, né? Mas a minha primeira referência no rádio aqui em Sorocaba foram o Cacá e o Ives. O Cacá Martins e o Ives Rezende. Foram os dois, porque eu comecei a ouvir a Vanguarda, porque o Cacá trabalhava na Vanguarda. Lembra daquela história lá do Sorocaba Shopping, ficava lá vendo, ficava no vidro, era molequinho, eu tinha 13 anos. Uhum. Então foi as primeiras referências, o Cacá e o Ives e o César, na sequência. Depois que eu fiquei mais velho, me matriculei no Senac, que eu comecei a ouvir mais as rádios mais jovens. Aí eu ouvia o Fernando Carriel, o Walter Calles, o Tony Júnior, que é meu amigo, né? Hoje em dia é meu amigo.
Que também ficava pelos corredores da rádio falando prefixo da Jovem Pan São Paulo o dia todo. Você fez isso também, né? Muitas vezes? Acho que todo mundo fez, né, Luizinho? Eu lembrava que eu treinava o prefixo da Vanguarda. Você lembra qual é o prefixo da Vanguarda até hoje? Vamos ver se eu... ZYD 835, estação de frequência modulada, Rádio Vanguarda, operando em 94,9 Sorocaba, São Paulo. Por aqui é o Fábio, tô contigo até meia-noite, já já tem Music for Lovers. De tanto treinar, não sai da cabeça. De tanto treinar, né? ficou na cabeça, né? Que era a sua referência de rádio. Era a minha referência de rádio, e até pela... Eu tinha um gosto mais popular. Nunca fui muito ligado à música, mas eu tinha um gosto mais popular, então eu ouvia a rádio mais popular na época. Engraçado que, mesmo tendo uma maior facilidade para fazer rádio popular, a minha vida sempre trilhou mais no caminho do rádio jovem. E como é que foi você chegar no rádio oficial? Rádio comercial. A primeira vez. Como é que foi? Qual rádio foi? Deixa eu te contar. Estava terminando o curso lá no Senac. 2 meses, a rádio, acabou a rádio comunitária, pirata lá. Acabou o salário, acabou tudo. Falei, e agora? Como é que faz para pagar o curso? E agora? Família simples. Pai não tinha condições de bancar, mãe muito menos. Não tinha ninguém que podia bancar. Meu primo, tem um primo, e ele, na época ele trabalhava, era molecão, também trabalhava com pintura de casa. Falou, quer trabalhar? Pago tanto, aí você vai conseguir pagar o seu curso aí. E eu falei, vamos embora. Fui lá. E os últimos 2 meses de pagando o curso do Senac foram com um salário de ajudante de pintor. E você chegava no curso de radialista parecendo o Gasparzinho, não? Não. Todo branco de poeira de massa corrida não. E de tintas, traços. Eu sempre tive esse cuidado. Mas o meu curso era os sábados. Os sábados eu não trabalhava. Então, o sábado todo eu ficava no Senac, de manhã até 5 da tarde. Então, isso não acontecia. Mas muitas vezes Mas durante o trabalho isso é comum, né? É comum. Mas quantas vezes eu, tomava banho na sexta-feira, dormia, acordava no outro dia, ia tomar outro banho, aí a hora de pentear o cabelo, enroscava, era tinta no cabelo antes de ir pro curso. Isso acontecia, Você direto. Sempre foi vaidoso com o cabelo, né? Ah, sempre, né? Tive que cuidar, né? Pobre, feio e careca, aí não dá, né? Não dá. Sempre cuidei, o máximo que eu pude. Cuido até hoje. Só resumindo. Aí, Luizinho, o que aconteceu? Eles me mandaram embora. Eu fui mandado embora, dispensado da rádio, não tinha dinheiro para pagar, fui trabalhar de pintor de parede para pagar o curso. E a última professora que deu aula para gente de prática de locução é a minha madrinha no rádio, a qual eu devo muito, que é a Mari Maia. Mari Maia, se não fosse coração gigantesco, uma pessoa que tem empatia pelas pessoas, ela se coloca no lugar dos outros, nas dificuldades, porque quem está começando é muito difícil. Possivelmente ela tenha chegado até você e falado, nego, vem aqui que eu quero falar com você. Foi assim, ela foi dar aula, né, os últimos módulos de prática de locução. Nós éramos em, acho que 20 alunos, 16 ou 20 alunos na época, e não tinha um estúdio ainda do Senac. Nós fazíamos no auditório. Aí fui lá fazer uma abertura de horário e tal, eu tinha ensaiado tudo bonitinho e tal, fiz, que foi uma beleza. E ela ficou impressionada. Quando eu saí, né, da coisa, ela elogiou, muito bom, tal, gostei bastante. No final daquela aula, ela me chamou. Ela falou assim, olha, você está preparado para começar no rádio. Você leva jeito, você está muito bem. Você tem ritmo, você tem dicção boa, você já tem um estilo pré-determinado. De tanto ficar falando pelos corredores. De tanto ficar treinando. Cara, tudo na vida é treino. Eu acho que ninguém nasce com... Pode até nascer com uma habilidade especial, nasce. Mas para desenvolver isso tem que ser treino. Não tem jeito. E eu treinava muito. E a partir desse impulso de Mari Maia, você falou, então eu estou pronto, eu vou para a rádio. Vou. Não havia a possibilidade na minha cabeça de desistir. Não havia. Eu vou ter que conseguir. Uma hora ou outra vai rolar, de qualquer jeito. Aí terminou o curso, tive bons feedbacks dos professores, principalmente da Mari Maia, e aí volto eu para a minha vida real. Trabalhando, lixando parede. Eu estava um dia, Luizinho,
Juro por Deus, eu estava numa obra e o meu primo, ele não estava na obra. Ele tinha pego duas, eu estava em uma, ele estava em outra. E eu fazia o trabalho mais pesado, que é trabalho de ajudante. Que é lixar a parede, lixar massa corrida. Eu lembro que estava lixando lá uma massa fina, sabe? Mas estava aquele pó, cara. Tava aquele pó, o nariz estava cheio de pó, o olho. E aí eu, assim, com Deus conversando em pensamento, falei assim, meu Deus, quando que isso vai acabar, né? Eu mereço mais. Quando que isso vai acabar, né? Tava triste e meio magoado. Sabe quando você tá meio magoado, assim? Pô, me dediquei e tal, não rolou nada ainda. Mas tinha um mês, tinha terminado o curso, 2 meses. Já tinha entregado piloto nas rádios, não, gravação? Não tinha entregado nada ainda. Tava com medo ainda de entregar. Mas, sabe aquela coisa, né? Aquela angústia. Aí, de repente, eu tô pensando desse jeito. Toca o telefone, celular. Lembra dos celular TES? Tijorola, né? Grandão, então. Parecia um tijolo do aí lado. Aí tocou, né? Número desconhecido, eu atendi. Quem era? Mari Maia. Oi, Fábio, tudo bem? É a Mari que deu aula para você no Senac. Oi, Mari, tudo bem? Já fiquei nervoso, né? Fábio, é o seguinte, ó, eu entrei de trabalhar aqui na Jovem Pan, Sorocaba, e eles vão contratar mais um. Aí eu dei o seu nome para você vir aqui fazer um teste. Você quer? Falei, claro. Aí ela agendou com o Pedrinho na época. Era tipo no outro dia, 11 da manhã, para fazer o teste. Pronto. Claro, largou desliguei a o obra. telefone, falei, cara, Deus existe. Porque assim, eu estava naquele dia muito angustiado, porque eu queria trabalhar na área de comunicação, mas não via nenhuma possibilidade naquele momento. Não na comunicação visual, né? Não. Até porque eu via... Eu me sentia muito inferior na época aos outros locutores, assim. Falando, pô, o cara tem 10 anos de rádio, os caras manjam pra caramba, quem sou eu? Sabe aquela coisa? E isso é ruim, porque a sua... Autoestima fica autoestima vai para baixo, vai pro saco, não tem jeito. E aí fiquei nervoso, tal, aquela noite comecei a ouvir a Jovem Pan, não ouvia direto, mas comecei a ouvir e tal, ouvia, acho que na época era o Marco Antônio, que depois eu vinha trabalhar com ele na Rádio Mix, que estava no ar ainda, lá de São Paulo, porque estava em rede, né, a Jovem Pan que já era em rede. E aí eu ouvia aquela noite bastante para pegar o ritmo, tal. Não falo muito até hoje, mas não falava uma palavra em inglês. Falei, caramba, como é que eu vou fazer o teste numa rádio jovem se o meu inglês é péssimo? E normalmente vem, né? Na playlist ali para você falar. Eles querem... É uma das qualidades que você tem que ter, né? Por sorte, os artistas que estavam na folha de programação no dia do teste eram os artistas que eu conhecia. E um outro adendo também, assim, o Pedrinho me deixou muito à vontade para fazer o teste. Me recebeu bem. Pedrinho é um cara sensacional, né? Me recebeu bem, me deixou à vontade. Só eu e ele fizemos, não teve mais ninguém na sala, no estúdio. Então, foi bacana. Eu me senti e falei, pô, acho que virou, ficou legal. Antes de ouvir o teste, eu passei na sala de quem? Na época. De quem? O Simpson, do Valdir. Né? Valdir Ferreira. Valdir, na época, ele tinha acumulado o cargo de diretor artístico, coordenador artístico, com diretor comercial. Uhum. E aí ele já mandou um apelido de cara. Não, eu entrei na sala, aquele jeitão do Valdir que a gente conhece, né? Senta aí e tal. Seja bem-vindo. Vou falar a verdade pra você aqui. Nós aqui na rádio, nós não precisa de locutor bonitinho, locutor para ficar no estúdio, no ar-condicionado, entendeu? Nós precisa o cara para ficar no ar-condicionado, nós precisa o cara para dirigir a viatura, fazer pedágio, carregar a caixa nas costas. Então, eu falei, mas assim, no começo, isso é importante para quem está começando. Porque se você não aceitar esse tipo de coisa, você não entra no mercado. Além da humildade, né? E então, da possibilidade de aprender, né? Aprender, exatamente. Aprender. É uma escola. Eu falei, não, fica à vontade. Você tem habilitação? Falei, tenho sim. Tinha 19 anos, que já tinha habilitação. Porque vai dirigir a viatura também. E outra coisa que eu vou falar para você, se for legal, eu vou ligar para você e você já está contratado. Agora, se eu não ligar, porque já não gostei e foi uma merda o seu teste. Aqui é assim. Falei, tá bom. O sistema é bruto.
Saí dali, Luizinho, com um último boleto para pagar do Senac. Saí, fui lá no banco, acho que era em frente ao, acho que um Banco Safra, se eu não me engano. Fui lá no banco e tal, saí da Jovem Pan, fui até o banco a pé, chegando no banco, pum, liga o Valdir. Ô, Simpson! é você mesmo, cara. É você mesmo. A gente gostou do teste aqui, pode vir amanhã trazer a carteira de trabalho pra você começar a trabalhar com a gente. Parabéns aí. E aí, pô, fiquei feliz pra caramba. Paguei o último boleto, né, do curso de radialista do Senac. E como é que foi essa emoção da primeira chamada para trabalhar numa rádio oficial? E você, no centro da cidade, queria gritar, falar para alguém. Como é que foi isso aí? Mas eu sempre fui muito tímido. Hoje eu tô um pouco melhor, mas eu era muito tímido. Mas por dentro, cara, eu confesso, eu chorei, cara. Você chora, você fica emocionado. Porque um dia antes você tá lixando parede em pó na sua cara ali e sonhando com aquela coisa de trabalhar no rádio, né, Pô, é um sonho, cara. Boleto atrasado, no outro dia você tem um emprego de carteira registrada. No outro dia eu tenho um emprego de carteira registrada e trabalhando naquilo que eu gostava, que eu queria fazer para minha vida, né? Então, a emoção foi grande. Cheguei em casa e contei para minha mãe, para meu pai. Meu pai não apostava muito, assim, né? Ele achava que devia tentar outra coisa. Mas aí eles começaram, eu acho que realmente o negócio é sério. Aí começaram a colocar um pouco mais de fé. E aí eu comecei a trabalhar. Na Jovem Pan Sorocaba, foi em outubro de 2000 que eu entrei. E como é que foi essa história de Rádio Jovem Pan? Porque lá, com essa situação de carregar caixa, fazer locução, gravar, fazer tudo, como é que foi o seu primeiro dia chegar lá e abrir o microfone para falar, o prefixo da rádio e entrar no ar? Então, como eu fui contratado lá, quem fazia o horário no ar de manhã era a Mari Maia. E à noite era o Nando. Lembra do Nando? Nando Cachorrão. Nando Cachorrão. E assustava todo mundo no corredor da rádio fazendo uns latidos gigantescos. Exatamente. Era o Nando e tinha também o Rock e eu que entrei para ajudar a fazer projeto verão, pedágio, flash. Não era necessariamente para fazer horário. Era para estar ali, né, na equipe de locução, para fazer projeto verão, né, promoção, flash, pedágio, que tinha muito na Jovem Pan na época. E a minha primeira experiência foi fazendo flash. Quando você abriu lá o HT, o radinho, o mic da rádio para falar, como é que foi? Não, tremeu? Tremi muito e escrevi tudo que eu ia falar. Escrevi tudo. Não me sentia seguro ao ponto de querer, vou improvisar tal. Para mim, até hoje, não existe essa coisa de improviso se você não dominar a informação. Se você não souber do assunto, não dominar o assunto, você vai ficar girando lâmpada. E aí você não chega a lugar nenhum. Então, eu escrevi um roteirinho mesmo, a abertura do flash, o que tinha que falar, quantos ingressos tinham, quantos CDs tinham ali, tudinho. E no final, o slogan da rádio ainda. Não esqueceu de falar o slogan? Não. Não recebeu? Quantas ligações do Valdir você recebeu dando bronca? Algumas, mas isso depois, cara. Depois, quando você fica um pouquinho mais relaxado, que você começa a errar. Quando entendeu? acha que tá tudo certo... Você acha, não, agora eu já sei. E aí tu faz cagada. Porque no começo você fica muito apreensivo. Eu sempre tive muito medo de passar por um vexame. Hoje eu sei que isso acontece com todo mundo, com os melhores profissionais, isso acontece. Você já passou algum vexame falando em microfone, vergonha? Qual foi o que você lembra? Já deu branco. Abre o microfone para falar e esquece tudo. Não, começa a falar e dá branco. Porra. Já aconteceu. Já aconteceu na Transamérica, na Rádio Transamérica. Eu tinha um mês na Rádio Transamérica. E eu só tinha feito a Jovem Pan em Sorocaba. Aí tô eu lá no ar, de madrugada, lá, descendo a ripa. Transamérica, tal, Rede Transamérica, rolando aqui o Clube da Insônia, tal. Na Pan. Não chegou a sair um Jovem Pan, mas saiu na Pan, sabe? Meio xoxo, mas Meio saiu o xoxo, nome. mas saiu. Ou seja, o nome de uma rádio em outra concorrente da outra. E assim, quando você entra, o coordenador tá sempre te ouvindo, né? Ele vai ouvir na censura. Não ouve na madrugada, mas ouve na censura. Aí no outro dia, a coordenadora Gislaine Martins chegou assim: Oi, Fábio, tudo bem?
Ontem quase saiu um PAN, né? Falei, puta, Gi, quase saiu. Mas assim, se é em outra rádio, ou se não é uma pessoa que releve, em São Paulo é coisa para demissão. Os caras mandam embora mesmo. Mas aí tomei muito cuidado a partir daquele dia para não fazer nenhum tipo de besteira. Depois que você passou por essa fase de aprendizado, né, de carregar caixa, fazer projeto verão, que também não era fácil, né? Como é que era no começo aí, Fábio? Domingão, que era para estar com a família, namorando, estava lá na escala, fazer projeto verão com caminhão de som, coordenar o pessoal, carregar galão de água. Como é que foi essa trajetória? Até no começo era tudo festa, né? Até para quem nos ouve e nos vê, mostra um pouco da trajetória das pessoas, mas também que não é fácil chegar, sair de um curso de radialista, de um curso de jornalista, publicitário, relações públicas, seja lá o que for, chegar em uma emissora de rádio, televisão ou jornal e ter facilidades. A coisa é diferente. A teoria na prática é outra, não é isso? É verdade. Principalmente no interior, assim, você tem que fazer além daquilo que você foi contratado. Sempre tem que fazer. E no começo, você tem que mostrar trabalho também. Mostrar interesse, mostrar vontade para o coordenador, para você ser visto. E o cara fala assim, não, esse aqui não é mais um. A gente realmente precisa do trabalho dele, é um cara envolvido, um cara que tem envolvimento com o projeto. Então vamos apostar nele. Então eu acho extremamente importante essa coisa de você se dedicar e mostrar trabalho, principalmente no começo da sua carreira. E realmente não é fácil. O cara que acha que entra numa rádio hoje e ele vai fazer só 4 horinhas, segunda a sexta, e vai embora, ele está muito enganado, né? Ele vai fazer 4, 5 horas, ele vai fazer flash, ele vai fazer pedágio, ele vai fazer projetos, ele vai gravar, ele vai dirigir a viatura, ele vai mandar lavar a viatura, ou ele mesmo vai ter que lavar a viatura. Tudo isso acontece no rádio, sabe? Se você tem uma ilusão que vai entrar no rádio e vai virar estrela, né? Não, isso não acontece. Não é do dia para a noite, não pode é do até dia pra acontecer noite, isso. Agora tem uma relação de amor e ódio de você com o Valdir lá na Rádio Jovem Pan também, né? Amor e ódio no bom sentido, porque são amigos até hoje, mas as tretas acontecem, né? Muita treta nesses projetos de domingo, tava lá de saco cheio, pô, tô na escala de novo, como é que teve muita treta? Não tive muita não, porque eu era mais tranquilo, eu tive 2 tretas assim só. Mas o que acontece? A gente tem também, Luizinho, tem que ser grato com as pessoas que abriram as portas pra gente, né? Todas as pessoas que passaram na vida da gente, elas são importantes. E eu não gosto de cuspir no prato que eu comi e pretendo nunca fazer isso na minha vida. Então, assim, Mari Maia foi importante, as minhas referências foram importantes, Mari Maia extremamente importante, Valdir foi importante porque foi ele que aprovou o meu teste. Porque se não tivesse sido ele, eu poderia ter ido para outra rádio? Poderia, mas poderia ter desistido também, vai saber. Então, primeiramente, eu sou muito grato a ele de ter me dado essa oportunidade de trabalhar. E eu, durante o tempo que eu trabalhei lá, eu conquistei a confiança dele. Porque eu era um cara pau para toda a obra. E era disso que eles precisavam. Mas eu me lembro que eu já tinha um tempo, já tinha mais ou menos uns 2 anos de Jovem Pan. E na época o Nando tinha voltado para a Band FM, o Rock tinha ido de vez para Santos e a Mari Maia tinha saído da rádio, estava só fazendo o jornal. Só o jornal. Então, praticamente, só tinha eu de locutor. Eu gravava comercial, eu fazia horário de manhã, então e fazia os projetos da rádio no final de semana. E nós fomos fazer um projeto verão, um caminhão, um trio elétrico, no Pitico, ali na Vila Angélica. Aí tô lá, tal, fiz a abertura, tudo certinho. Aquele sol batendo Aquele sol batendo 2 horas da tarde, cara. Depois do almoço, daquela macarronada, te dá uma liseira. Mas beleza, trampo é trampo, tamo lá. Fazendo, aí fiz a abertura, apresentei os eventos que teriam na tarde, joguei prêmio, fiz um oba-oba, e teve uma hora lá que a gente tava com... Eu não me lembro se era o DJ tava tocando, que a gente levava DJ também, ou se era uma sequência que o Pedrinho tinha feito ali de músicas para tocar, para a galera dançar,
Era tipo uns 5 minutos, 10 minutos de música. E aí chegou uma senhora desesperada que ela tinha perdido a filha dela. Ah, minha filha tem 4, 5 anos de idade, você pode anunciar, fala que eu estou esperando aqui, tal, tal, tal. Se alguém encontrar, falou as características da menina. E eu, prontamente peguei o microfone e já anunciei. Falei, Pedro, diminui um pouquinho. Falei, Pedro, diminui um pouquinho o volume e eu mandei, né? Atenção, tal, tal, Gabriela, não lembro o nome da menina, tal. Olha, sua mãe está esperando você aqui, tal, 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 tal. Nisso o Valdir veio igual um demônio para cima. Mas assim, é o jeito do Valdir. Ele é assim, não é nem por maldade, é o jeitão dele. E você também, acho que não estava num bom dia? Eu também não estava num bom dia, trabalhar domingo, tinha trabalhado semana inteira. E aí, eu falei, mas a filha da menina, da mulher aqui, se perdeu, cara, por isso que eu falei e tal. Mas fala depois, não sei o quê. Aí eu fiquei muito puto. Aí eu peguei o microfone, então faz você o resto do evento. E joguei o microfone dentro de uma caixa de prêmios que tinha lá com camiseta e tal, e desci do caminhão. E ele puto e tal, e aí ele ficou com medo, acho, que deu ir embora. Aí ele conversou com o Pardal, que era um operador lá também, figuraça do rádio, Pardal, para quem não conhece. Sempre envolvido, né? Pardal sempre tá no meio também. Aí o Pardal desceu, Fábio, vamos lá, tal, não sei o quê, vamos terminar, senão fica ruim e tal. Aí acabou me convencendo, eu voltei e terminei o evento e tal. Mas foi essa foi a... Treta light, isso é normal, acontece. Coisa que acontece, né? Acontece em todos os lugares, e é até bom que as pessoas entendam que há muitas tretas e deve ter, com as trocas de ideias, trocas de pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, nem sempre a pessoa que está na nossa volta é aquela que a gente quer brigar, mas briga por um bom motivo. Convivência, discordância. Né, o networking, isso só faz cada profissional. Mas são histórias crescer. Engraçadas, né? Hoje eu me lembro de tudo isso. Hoje a gente ri, né, dessas coisas. A gente ri de tudo isso, né? Por falar em rir, né, você, com toda essa carinha de menino bonzinho, não tem nada de bom, né? Você sempre aprontou no meio, mas também aprontaram muito com você. Um deles foi um grande companheiro de rádio que nos deixou há pouco tempo, José Roberto Ercolim, e você foi um dia convocado para fazer o Jornal da Manhã, um jornal de responsabilidade, um jornal de credibilidade, e você, menino lá, novo, né? Vem aqui que você vai fazer o jornal hoje comigo. Como é que foi essa história com o Zé Roberto no primeiro dia de jornal? Porque ele gostava de aprontar também com todo mundo, né? Primeiro, assim, tem uma saudade enorme do Ercolim. Para mim, eu falo isso muitas vezes para ele, assim, se eu ficasse rico um dia e tivesse uma emissora de TV, ou alguma coisa, uma rádio, ele seria o cara de linha de frente, para apresentar um programa policial, porque o cara ele tinha um poder do improviso e muita bagagem, muita informação, cultura. Então, o cara, uma perda irreparável para o rádio e para as pessoas que conviveram com o Ercolim. Nossa, eu fiquei muito em choque com o falecimento dele. Mas voltando ao assunto, o Ercolim me chamava carinhosamente de Pica-Pau. Ô, Pica-Pau! Tinha um cabelinho arrepiado, assim, magrelo, pesava 60 quilos naquela época. 1,82 m era uma vareta, né? Chamava de Pica-Pau. E eu tinha muita admiração por ele, porque ele realmente era um extraordinário radialista. Diferenciado em todos Diferenciado. O cara tinha embasamento jurídico, improvisava como ninguém, falava de qualquer assunto com uma naturalidade e com detalhes, né? Então é um profissional admirável. E aí, todo sábado, ou ele folgava, ou o Alexandre Moreto folgava, né? Então precisava de alguém para cobrir a folga deles. E aí o Kiko falou com o Valdir, falou, não, bota o menino lá, o Fábio lá para fazer e tal. E eu não queria. Eu nunca fui da área do jornalismo. Eu acho que o jornalismo você tem que estar muito bem informado para fazer um jornal, para emitir uma opinião, para não falar bobagem, né? Não é só a leitura. Não é só leitura, né? Eu era só o radialista que ia ler as notícias. Eu não ia dar nenhum tipo de opinião. Mas eu fiquei com medo, né? Aquele frio na barriga e tal. E eu fui.
eu lembro que o jornal, a abertura era 7 da manhã. Aí tinha lá as principais manchetes e tal. O Ercolim abria. A primeira manchete que eu fui dar era algo tipo... Eu sei que eu confundi a primeira palavra, IML, com 100 da manchete. Mas deu uma merda. O Ercolim já fez assim, querendo descer debaixo da mesa para dar risada. Que é o que né? ele fazia, que era o que ele fazia todo dia. Mas ele fez assim, deixa comigo. Foi lá, maestro, o Ercolim era um maestro, consertou o negócio e a gente continuou, mas foi aquela única derrapada que eu tive naquele dia com relação a isso. Acho que o nervosismo tal, eu já tinha lido a manchete e tal, mas na hora eu mandei uma palavra errada que não tinha absolutamente nada a ver com a manchete. Mas ele segurou e contornou a situação. E para quem conhece Zé Roberto Ercolim, na hora ele ficava vermelho, né? Querendo rir por dentro, começava a ler as outras manchetes ali rindo, né? Rindo. E aí o jornal ia embora, sensacional. Agora, você falou em Alexandre Moreto, com essa carinha de anjo que a gente vê aqui na tela agora, né? De óculos, o menino parece um menino bom. Você andou aprontando com o Alexandre Moreto também, né? Ah, mas o Moreto mereceu, né? O Moreto mereceu. É a famosa molecagem que sempre que a gente fazia no rádio. No meio do rádio, e deixava o rádio, o clima dentro da rádio mais leve, mais gostoso, isso mais eu sinto amizade. falta no rádio de hoje. Hoje não está tendo mais. Não tem isso, não tem. E eu sinto falta. O povo entra mudo, sai calado, bom parece dia, boa que tarde, você está boa noite. trabalhando num banco. Uhum. Cara, rádio não é assim. Rádio é emoção, rádio é arte, cara. Rádio é leveza. Trabalhar num ambiente leve não quer dizer que você não esteja trabalhando. Muito pelo contrário, você está aflorando o seu poder criativo. E rádio é criatividade. A gente trabalha com o imaginário das pessoas. Quando você começa a ser muito podado em tudo, o seu imaginário, o seu poder criativo, ele fica estagnado. Você não consegue criar. E aí você vira mais um. Então, Alexandre Moreto, figuraça. O que acontece, Luizinho? Como eu disse, na Jovem Pan, quando você entra no rádio, você faz tudo. Então eu chegava na rádio por volta de 8h15 da manhã, pegava a viatura da rádio, ia correndo, dirigindo até a Padaria Real. Padaria Real não, era a Padaria Itavuvu na época. Zona norte da cidade. Era uma treta muito grande esse evento, né? Por que eu ia lá? Porque a rádio tinha uma permuta com a Padaria Itavuvu e fornecia todo o café da manhã, bolo, tal, pão, frios, sucos. E eu trazia para a rádio para os funcionários tomarem café da manhã. E aí eu chegava, tal, já em cima da hora, porque eu entrava no ar às 9, né? Fazia 1 horinha naquela época, das 9 às 10. Então, o que eu fazia? Eu já chegava, botava o café ali e tal, já preparava o meu lanchinho, antes de entrar no ar, pãozinho com presunto, tal, um copinho de suco de laranja, ou café com leite, e deixava reservado no cantinho ali e tal. E todo dia o filho da mãe do Moreto ia lá e pegava o meu lanche, cara. Tava pronto, né? Tava pronto, tava do jeitinho que ele queria, o bonecão, ele ia lá e pegava o meu lanche, mas todo dia. Cara, chegou uma hora e falei assim, não aguento mais, quem será? Aí descobri que era o Moreto. Aí fiquei puto. Só que nós tínhamos uns armários lá na cozinha da rádio, e o armário dele não tinha chave, ele deixava prova de aluno, blusa, deixava escova de dente, material dele, deixava livros, tudo lá. Falei, esse cara trouxe uma cebola da minha casa, uma cebola, já meio velha. Já saindo os brotos. Na sexta-feira. Ele foi lá, naquele dia ele foi lá, tomou meu café, comeu meu pãozinho, falei, esse cara ele vai ver agora. E aí ele foi embora. Ele ia embora às 9h30 da manhã, ele ia embora. Eu coloquei a cebola cortada ao meio, dentro da gaveta dele, fechei lá. Deixei o final de semana inteirinho a cebola lá. Na segunda-feira, quando ele chegava em cima da hora para apresentar o jornal, quando ele vai abrir para pegar o foninho dele lá, matar aquela caatinga no armário dele. Eu me vinguei. Nunca mais ele roubou o meu café da manhã. Ele soube que era você? Soube, depois de um tempo soube. Até para que o nosso ouvinte telespectador saiba, sempre tem essas brincadeiras e é no bom sentido, nunca teve treta, né?
muitos faziam esses furtos, né, de sanduíche, o povo colocava laxante também, né? Você pensou em fazer isso? Não, eu não fiz com laxante, eu fiz com saleiro, né? Nós tínhamos lá o nosso administrador, o Miltinho, de 1,5 m de altura, brabo. Por que todo baixinho é brabo, cara? Caju é brabo, né? Todo baixinho é brabo. Mais brabo que nossa. E aí, todo dia à tarde, ele saía da salinha dele lá, aquele jeitinho dele assim, ia lá, pegava o cafezinho dele, botava um pouquinho de açúcar e pá. Eu fui lá e peguei, cara, coloquei umas 4 colheres de sal naquele açucareiro lá, dei uma mexida assim, deixei lá. Aí ele foi lá, cara. E aí, Fábio, tudo bem? Ah, tudo bem, Milton. Tomar um cafezinho aqui. Pegou o café dele lá, tal, 1 colherinha, 2 colherinhas, mexe e tal. E eu falei, puta, ele vai tomar. A hora que ele toma, cara, salmoura pura. Saiu cuspindo e tal. E ele ficou muito puto. E eu fiquei quietinho na minha, né? Aí ele, vou pegar esse cara aí, aposto que é aquele Luizinho. Você tinha fama. E eu deixei, cara. Jogou na minha Joguei conta. na sua conta. Ué, você tinha fama. Deixei na sua fama. Muito bom. A gente fica sabendo dessas coisas aqui nessas entrevistas, né? A treta está iniciada nesse momento. Ô, Fábio, você também sempre gostou de aprontar? E eu queria saber se lá na rádio Sorocaba Shopping você chegou a trabalhar lá também? Ou Não cheguei a trabalhar lá. Porque lá o povo gostava muito de assustar os guardas à noite. Você já fez esse tipo de coisa em rádio com os guardas da noite, de rádio ou não? Eu acho que eu fiz uma vez com Cícero. O Cição, lá na Jovem Pan. É isso mesmo. Ele achou que todo mundo tinha ido embora e eu tava lá ainda na rádio. E aí ele ficava lá, né, com o radinho dele ligado lá, ouvindo tal, não sei o quê. Ouvindo outra rádio, por sinal. Ouvindo outra rádio, acho que era Antena 1 ou Cacique, uma coisa assim. E aí eu saí quietinho, tal, subi lá a parte do jornalismo, por trás, fui lá, cara, mas dei um soco na porta, mas fez um barulho. Cara, esse Cição, mas gritou, velho, mas depois ficou putaço comigo, cara. Mas é umas besteirinhas que a gente fazia no rádio, que hoje em dia não tem mais, né, Luizinho? Hoje em dia a gente não parece que não tem mais espaço, ou as pessoas que estão no rádio hoje parecem que não tem esse espírito que a gente tinha de quinta série o tempo todo, né? E através desse espírito de quinta série saía muita coisa legal, né? Que a gente usava. Grandes ideias, né? Grandes ideias, quadro de humor. Parece que tá tudo sendo muito polido, muito podado, muito quadradinho. Muito quadrado. Você acha que os profissionais hoje não se interessam muito por esse sentido alegre do rádio? É só ir lá para ganhar o seu dinheiro e boas? Eu acho, mas eu também acho que o rádio em si, o empresário em si, ele tem parte de culpa nisso. Eu acho que tem. Porque, assim, todo ser humano, ele trabalha e quer um retorno. Ou seja, um retorno financeiro ou de visibilidade, para que depois ele possa até ganhar mais. Quando a pessoa está ali trabalhando, ralando, e não há esse reconhecimento, seja ele financeiro ou de qualquer outra coisa, você acaba entrando no automático. Eu acho que isso é do ser humano, né? A gente precisa... eu estava até lendo um livro sobre neurociência, e no livro o autor falava o seguinte, que a dopamina ela está muito mais ligada à sua motivação do que propriamente o prazer que a gente acha que ela vai te dar, né? Então, se você não tiver dopamina, você não realiza, você não faz ação. Você não fazendo ação, exato, é um círculo. Você não tem o bem-estar, a retroalimentação da coisa. Então, ao meu ver, humildemente falando, eu acho que deveria ter um plano por parte das empresas de motivar o funcionário. Pô, você vai fazer coisa a mais aqui, mas você vai ganhar um pouquinho a mais. Um reconhecimento, sei lá, algum tipo de coisa que... Agradar, né? É como um casamento, traz uma flor, traz um chocolate, um reconhecimento, traz um presentinho. cara.
Exatamente, uma maneira de motivar o funcionário a estar feliz no ambiente de trabalho. Você não precisa, cara, ser carrasco, você não precisa ser mal educado para você extrair o melhor de cada um. Tem gente que trabalha muito bem sob pressão. Eu já não. Se eu sinto que você tem confiança no meu trabalho e me dá espaço, liberdade, cara, eu vou ser o melhor funcionário que você vai ter. Eu vou ser criativo, vou ser envolvido. Mas quando eu vejo que o cara tá ali olhando para você, como assim, porra, por que eu pago o salário para esse cara? Isso já me desmotiva. Então eu preciso da confiança, porque essa confiança acaba me nutrindo, me realimentando, né? Essa nutrição que você tem pelo rádio, além da locução, apresentação, você também gostou sempre da parte técnica de gravação, produção, sempre observou sim, isso, né? Sempre. Engraçado, né? Essa paixão eu comecei a ter com você e com o Pedrinho, lá na Jovem Pan. Porque aquela coisa de fazer tudo, eu ficava olhando, né? Eu não tinha nada para fazer no horário do almoço, ficava olhando o Luizinho montar os comerciais. Eu lembro das chamadas que você gravava no estúdio, na época, o Estúdio Cáliz, né? Com o Walter. Eu sou muito fã do trabalho do Walter na locução publicitária, na locução de chamadas. E eu falava, caramba, Luizinho, que negócio louco, que legal, cara. Pô, é diferente o som. Aí você falava, mas lá a gente usa um DBX, né, um Symmetrix para um processador de voz, o microfone é tal, a cabine é assim, né, a placa que a gente tem é boa. E eu comecei a aprender, comecei a me interessar por esse assunto lá, com você e com o Pedrinho, lá em 2000, 2001. Isso é tudo lenda. Agora, com essa sua trajetória no rádio, você também almejou trabalhar em São Paulo, né? Falar, eu estou pronto aqui. Como é que foi a sua chegada a São Paulo? Eu acho que é o destino natural de quem está no interior. Menino caipira. Menino caipira. Chega lá em São Paulo, outro mundo, deu outro um susto, mundo. outro frio na barriga. Outro susto. Eu tinha vontade, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de ir para lá. Será que eu sou capaz? Será que eu tenho capacidade para trabalhar entre as esferas, né? Porque o mercado de São Paulo é o maior mercado da América Latina de rádios, né? Eu falava, caramba, tal. Será que eu tenho capacidade? Um dia eu levei uns pilotos lá, nós fomos juntos, inclusive. Não sei se você está lembrado. Vários, fomos né? na Metropolitana, fomos na Nativa. Ninguém chamou na época. É o famoso bater calçada, bater né? calçada. Paulista, subir, receber um monte de não. Né? E depois eu tive uma experiência, fui chamado para fazer um teste na Band FM de São Paulo, estando aqui na Jovem Pan Sorocaba. Fiz um teste lá com o Murilo, que hoje é atual diretor artístico da rádio. Não, foi um teste mais ou menos, mas eles optaram por escolher um cara mais experiente, tal, na época. E daí eu deixei um pilotinho que eu fiz ali da Jovem Pan. Fitinha cassete ou CD? Fitinha cassete. Fitinha cassete? Não, já era CD. CD na mão do Ives. E aí o Ives trabalhava na Transamérica Hits em São Paulo, na rede Transamérica Hits na época. E o Ives entregou na Rádio Pop lá para a Gislaine. Aí ela ouviu e já me ligou no mesmo dia. Eles estavam precisando. Aquela coisa, né? Na hora certa, no momento certo, lugar indicação certo, certa. Indicação certa, tal. E eu eu sempre tive muito compromisso com o trabalho, de chegar no horário, de fazer o meu bem feito. Então, aí fui chamado, fiz um teste lá com a Gislaine, já comecei a trabalhar, e aí eu fiquei ainda um tempo, uns 2 meses, fazendo a Transamérica e a Jovem Pan, mas não dava para administrar, porque a Transamérica eram 3 horários no final de semana, 4, e realmente ficava muito cansativo. Aí eu acabei indo morar em São Paulo, morei lá por 3 anos. Essa sua constância em querer aprender, você foi fazer rádio mix, trabalhou em outras rádios, estúdios de gravação, e nesta pandemia você mostrou também uma outra arte, um novo aprendizado para ganhar dinheiro também. Como é que foi esse momento de pandemia em que você se destacou, se preparou para fazer isso, né, e estava pronto na frente de muita gente que já estava no mercado? Você lembra que eu te falei no começo da conversa da identificação de vozes de dubladores, de desenho animado? Então, eu tinha isso dentro de mim, eu tinha essa vontade de fazer isso também. Mas, para você trabalhar com dublagem, você precisa ser ator.
Você precisa fazer um curso de ator e pegar o seu DRT. E eu sempre fiquei procrastinando isso, sabe? Deixando para lá, mais para frente eu faço, mais para frente eu faço. Daí, em 2015, eu tomei a decisão de voltar a estudar. Aí fui fazer teatro. Fiz teatro aqui no Senac Sorocaba com o Hamilton Sbrana. Um curso que era de segunda a sexta, de 1h30 às 5h30 da tarde. E eu trabalhava de madrugada na Mix. Trabalhava de madrugada, chegava em casa por volta de 9, 9h30 da manhã, dormia até meio-dia, acordava, tomava um banho, almoçava, ia para o curso, voltava do curso 6 da tarde, ia para a academia, tomava banho e voltava e ia para a rádio, durante 1 ano e meio. E aí eu fiz teatro. Me joguei de cabeça, mais uma vez, Luizinho, me joguei de cabeça, li bastante, treinei bastante, não faltava às aulas, vi muita peça, assisti muito filme, para aprender realmente, para ser um ator, né? E terminei o curso, me formei com uma nota bem alta no curso. E daí eu terminei o curso e já comecei a fazer outro curso de dublagem. E o curso de dublagem eu fui emendando um atrás do outro. Eu fiz um curso de interpretação de texto primeiro, no Rio de Janeiro, com uma dubladora famosa, que dublava a Chitara dos Thundercats e várias outras personagens, tá? E fiz esse curso, voltei para Sorocaba, já emendei no curso lá em São Paulo, na Universidade da Dublagem, fiz o curso básico, fiz o curso avançado, fiz cursos avulsos de dublagem lá depois. Depois fiz mais um curso com um diretor, um dublador que dava aulas mais individuais. Você especializou na área? Me especializei, fui me especializando, estudando. E continuo até hoje, não paro. E sempre lendo, porque assim, para o dublador e para o radialista, você tem que ter uma leitura dinâmica em voz alta. Você não pode... Eu vejo assim o negócio. O que é que pode atrapalhar a minha interpretação? Uma leitura ruim? Então eu vou treinar a leitura ruim para que isso seja um impedimento que eu jogue de lado. Precisa ser eliminado. Eliminado. Então eu vou eliminando as coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, todo dia eu lia pelo menos 40 minutos em voz alta. Todo dia. Hoje eu não faço isso, mas umas 2 ou 3 vezes por semana eu ainda leio em voz alta, um bom tempo. Para treinar a leitura, para treinar o ritmo, para treinar a interpretação. Então, e aí eu comecei a montar o meu estúdio, meu home studio, em 2018, mais ou menos. Comecei a montar, investia uma graninha, tirava dinheiro do bolso e investia mesmo. É para fazer, né, a produção de áudio, né, que você aprendeu. A princípio, né, era para locução publicitária, né, atendia um estúdio aqui, um estúdio ali, uma rádio lá do interior, uma rádio lá do norte, nordeste, e ganhava um trocado. Só que aí, em 2019, eu falei, eu acho que eu vou investir mais pesado nisso aí, porque eu acho que um dia, assim como a locução publicitária, hoje a locução publicitária, a gente consegue fazer ela através de um home studio, eu acho que futuramente também a dublagem pode acontecer, da dublagem ser remota, né? Ser virtual. O que aconteceu? Aí eu peguei e comecei a investir pesado no meu home studio. Comprei equipamentos novos, microfones bons, coloquei janela anti-ruído, porta acústica, painéis de lã acústica, parede, teto, máquina boa, microfone bom, fui investindo. Quando entrou a pandemia, mais ou menos março de 2020, 2020, você estava preparado. Eu já estava preparado. Eu já tinha dublado em alguns estúdios, pouquíssimas coisas, mas eu não tinha um volume de trabalho que eu conseguisse ter uma renda realmente interessante. Qual foi a primeira dublagem que você fez? A primeira dublagem foi para um estúdio chamado Dubbing Company, que é lá de Campinas. Foi umas coisinhas bem básicas, assim, tipo reações. A dublagem tem muita reação, né? O cara que tem 2 personagens principais conversando, aí passa alguém por trás e fala, opa, tudo bem? Bom dia! Esse tipo de coisa. A gente começa assim, eu acho que tá certo começar assim, porque é como um bebê, eu acredito. Ganhando confiança. Você vai ganhando confiança, né? Então, eu já tinha feito algumas coisinhas, e aí em 2020, quando entrou a pandemia, eu comecei a mandar o meu material
para os estúdios de dublagem, dizendo, olha, estou preparado, mandava foto, mandava do equipamento, mandava teste de áudio, e aí onde as coisas começaram a acontecer para mim na dublagem. Então, o momento que todos os dubladores estavam correndo atrás de comprar uma interface de áudio, um microfone e espuma, eu já tinha o home todo preparado para isso. E todo mundo correu atrás, acabou, né? Não tinha no mercado. Não tinha no mercado. Tanto que a Netflix fez até eles tiveram um projeto e um plano de que eles, para dubladores mais conhecidos, assim, eles davam um kit de dublagem, que era um microfone com uma interface e um fone. Porque os dubladores antigos não tinham, né? Não tinham nem o conhecimento, né? Conhecimento técnico. Técnico, não tinha conhecimento técnico. Mas como eu já tinha, aí eu comecei a trabalhar e a dublagem começou a ser uma realidade na minha vida. Qual é hoje o personagem que você faz e que as pessoas até ouvem, sabem, mas não sabiam que era Fábio Bernardes, um locutor, um caipira aqui da cidade de Sorocaba? Tem algum aí em especial? Vou dar uma explicação. Gosta? Uma explicação meio básica para você. Assim, na dublagem, é assim, 5 anos ainda, você é novato. 10 anos, você está começando a ser um dublador intermediário. Então, eu sou um dublador novato, tenho mais ou menos uns 3, 4 anos, mas dublando direto uns 2, então eu sou novato. Então, eu não tenho nenhum personagem conhecido, assim. Conhecido. Eu fiz recentemente um general de um desenho da Disney, Solar Opposites, que vai para a nova temporada agora, mas ainda não saiu. É um dos mais conhecidos que eu acho que vai, porque é um desenho mais adulto, né, para um público mais adulto. Eu acho que vai ser legal. Mas eu estou terminando duas novelas turcas, que na verdade são dubladas aqui, mas elas podem veicular aqui no Brasil ou podem veicular em outros países que falam a língua portuguesa também. Tem um filme na Amazon, 2 filmes na Amazon, 3 filmes na Amazon no momento, que eu dublei. Eu faço um médico exorcista, tá? É o nome do filme Na Mente do Demônio. Faço o vilão do filme, que eu achei bem interessante. Aí eu faço outro, que é mais um filme de sessão da tarde, que não é o tipo da Cinderela, mais ou menos o título é esse. Eu faço o pai do garoto principal. E assim, são papéis assim que surgem na vida da gente, sabe? Pandemia e também essa expansão do streaming certamente aumentou bastante esse mercado de trabalho, né? Aumentou. É um mercado difícil. Para mim, foi mais difícil que entrar no rádio, porque o que acontece? É linha de produção, dublagem. Então, o dublador chega no estúdio, ele não sabe o que ele vai dublar. Ele não pega o script um dia antes. Ele vai, você tem uma escala amanhã aqui no estúdio, 11 horas da manhã, você pode? Posso. Chega lá, você entrou no estúdio, aí sim o diretor vai falar o que você vai dublar. Você pode dublar... O briefing do artista, o que é do personagem, você pode dublar um reality show, você pode dublar um filme de terror, uma comédia, e você vai ver na hora. Por isso que eu falei da importância dessa leitura em voz alta, dinâmica, de treinar, ter dicção um dia, porque você não tem tempo para ficar errando, sabe? Você pode até errar, acontece, mas você não tem muito tempo para ficar errando, porque é linha de produção. Você tem 20 anéis eu vou explicar de uma maneira até grosseira, são mais ou menos assim. Cada anel são 20 segundos de fala. Então é a forma que eles cortam, porque antigamente era cortado num rolo, né? Por isso que fala anel em São Paulo e no Rio é loop, para poder pagar o dublador. Então, hoje um dublador, ele tem que dublar pelo menos 20 anéis em 1 hora. Senão ele está fora do mercado de trabalho, sabe? Não vai ser lembrado. Ou vai demorar muito para você entrar no mercado de trabalho. E aí você pode pegar 20 anéis pequenos ou 20 anéis grandes. Que são os 20 segundos são cheios. Os bifes. E aí que a porca torce o rabo, que é difícil. Porque tem atores, o ator que fala de uma maneira mais calma, é tranquilo dublar. Agora vai dublar um mexicano. Eu estou dublando um mexicano agora na novela que estou fazendo. Cara, é extremamente difícil. E falam rápido, Eles falam rápido demais, eles gesticulam demais, eles têm nuances altas e baixas o tempo todo. E eles têm um jeito meio...
É o latino, né? O latino meio, em si tem toda uma... Meio canalha, meio nojinho, cafajeste, né? assim, de interpretar, sabe? Abrem demais a boca. Então você tem que encontrar a labial correta ali para encaixar. É um trabalho difícil, mas que me dá muito prazer também, assim como o rádio. Fábio Bernardes, você já passou por muitas coisas, né? Já desde carregar caixa, hoje você é um personagem aí muito respeitado nesse meio de rádio, no meio de também fazer dublagem, de fazer gravação comercial, de fazer produção de vinhetas, aberturas para rádios, produção. Você já viu bastante coisa nesse meio aqui. O que você espera para os próximos 100 anos nesse meio de comunicação? Que você faz rádio, faz também o streaming, faz aí a dublagem. O que você espera desses próximos 100 anos que vem por aí, principalmente no rádio? Bom, o que eu espero do rádio é que o rádio ele possa resgatar algumas coisas que eu acho que o rádio perdeu ao longo do tempo. Hoje a gente vê um boom, né, de podcast. Podcast para lá, podcast para cá. O que é o podcast? A gente fazia o podcast no rádio há 50 anos, há 60 anos. Que é essa coisa que a gente está fazendo aqui de trocar ideia. Então o rádio hoje, na minha opinião, ele está muito engessado ainda. Está muito engessado. E tem que ficar mais solto, tem que ficar um bate-papo. Eu trabalhei em rádio que a visão artística era a seguinte: você não vai conversar com o ouvinte. Você vai falar para o ouvinte, você não vai falar com o ouvinte. Eu acho isso um tiro no pé. É só uma informação de cima para baixo. Exatamente. Eu acho que quanto mais você humanizar o locutor, mais próximo, mais identidade o ouvinte vai ter com o locutor. Mas para isso, você precisa se desconstruir. Porque, principalmente quando você está há muito tempo no rádio, você fica naquela forma, né? Aquela forma, não, tem que fazer isso aquilo, é o ritmo, é a trilha, é o jeito de falar, tem palavras que pode usar, tem palavras que não pode. Cara, isso deixa o rádio cada vez mais enlatado, engessado. Eu acho que o rádio, para ter uma sobrevida, ele vai precisar se reinventar. Reinventar não, precisa voltar a fazer o que ele era. Trocar ideia. Sabe aquela coisa que muitas vezes tinha no Jornal da Manhã, com o Ercolim trocando aquela ideia, brincando, até num programa sério, num jornal de grande audiência aqui em Sorocaba. Eu acho que aquilo ali deveria ser levado para o rádio, sabe? Essa coisa de brincar, de ter um pouco mais de liberdade, de você poder mostrar mais o seu lado humano, do que ficar nessa coisa só de, não, tem que falar bonitinho, certinho, no ritmo, e falar o que está aqui no script. Acho que, se for assim, fica difícil manter o rádio, sabe? Ele mesmo nessa mudança para o virtual, você acha que a comunicação deve ser mantida aí? Comunicação emissor-receptor, né? Tem que falar com ele. Eu acho que sim. A ida e a volta, né? Você sabe por quê? Porque vou apostar na música. Cara, música tem Spotify, tem Apple Music, tem YouTube Premium, tem tudo isso aí. O cara ouve a música a hora que ele quer. O que ele quer hoje em dia é conteúdo. Claro que o conteúdo não pode ser um conteúdo levado irresponsavelmente. Tem que ter né? Tem que ser um conteúdo bacana, pensado, até para você atrair patrocinadores para o seu negócio. Se é um programa lá que você fala só a hora e desanuncia uma música, quem é que vai querer investir nisso? Patrocinar? Ninguém. As pessoas querem o Luizinho como pessoa, querem boas histórias, querem ouvir boas... Todos nós temos, acho que, boas histórias. Você tem uma boa história para contar também do seu primeiro carro, né? Você queria comprar uma cobertura, é um carrinho velho ali, né? Simples, e queria uma cobertura e chegou... Como é que chegou essa cobertura para o seu carro lá, Fábio? Eu diria que chegou pelo espaço, pelo ar. Então, na verdade, assim, meu primeiro carro. Cara, eu entrei no rádio em 90, comecei a fazer rádio em 98, entrei no Jovem Pan em 2000. Em 2001 eu comprei o meu primeiro carro. Cara, em 2001, quem conseguia comprar um carrinho popular na época tinha grana. Ou se endividava demais. Eu não tinha grana e não queria me endividar demais. E o que eu fiz? Comprei um Fusca. Fusca bom, cara. Fusca dos Flintstones, sabe? Tinha mais buraco no assoalho do que
Chovia, cara, era O melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Gato entrava para dormir. Era uma mais. beleza. 6 meses com o Fusca, fundiu o motor. Então, aí eu comprei o Fusca, pô, e você fica animado, né? Pô, meu primeiro carrinho, adoro o Fusca. Mas tem que estar em bom estado. O meu não estava em bom estado. Aí fui trabalhar, fui para a Jovem Pan trabalhar, deixava o carro ali ao lado da redação de jornalismo da Jovem Pan Sorocaba, que era na Capitão Nascimento Filho, né? Exatamente. Na Capitão Nascimento Filho. Saudades daquela época. Aí eu tava lá no estúdio de gravação com um operador, não sei se você conhece, Luizinho Rodrigues, né, que aprontava todas também. Ele estava montando o comercial e eu sempre curioso, vendo, né, porque um cara que dominava ali o software, eu aprendendo e tal, de repente a gente tá ali ouvindo você trabalhar, a gente ouve um estrondo, bum! Falei, caramba, será que bateu algum carro, teve um acidente? A gente saiu. Quando a gente saiu, foi ali na sacadinha, em frente ao estúdio, o que acontece? Tinha um prédio em frente à rádio, né? Atrás da rádio, na verdade. E tinha uma piscina de plástico de mais ou menos 1.000 litros lá em cima, vazia, e teve ventou pra caramba, e a piscina caiu de cima do prédio, em cima do meu Fusca, cara. Ó, eu lembro que tinha o Tempra do Valdir, o seu Palio e o meu Fusca. Foi cair em cima do carro de quem, você acha? Do mais pobre, o mais azarado que tinha ali, que era eu. Cai a piscina em cima do meu Fusca, cara. Quebrou o retrovisor, o pé da piscina, porque a piscina é de plástico, mas a estrutura é de metal, né? O pé caiu assim em cima do teto, mas arranhou o teto inteirinho. Também não tava aquelas maravilhas. Foi mais um arranhão. Foi mais um arranhão, nem fiz tal. Essa é a história do meu Fusca, cara. Meu primeiro carrinho. O Fábio Bernardes, a Universidade de Sorocaba quer agradecer muito a sua vinda até aqui para contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e também mostrar um pouco do caminho a ser seguido pelos profissionais, os futuros profissionais do meio de comunicação. Agradecemos imensamente, tenha vida longa, sucesso aí nos seus novos projetos. Obrigado, Luizinho, obrigado pelo convite, obrigado à Universidade de Sorocaba também pelo espaço. Eu queria deixar, antes da gente encerrar a participação aqui, um conselho para você que está pensando em entrar no rádio. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não. O que você precisa fazer? Ter foco, treinar e não desistir. O não você já tem. E você vai ouvir muitos nãos na sua vida, mas o foco é não desistir e treinar. Treinar incansavelmente. Treinando, estudando, se informando, se aperfeiçoando, você vai chegar lá. É isso. Conversamos aqui nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, uma iniciativa do Labcom com Fábio Bernardes. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigado.